Antes da gente continuar, eu queria destacar um ponto que é muito importante. Sustentabilidade. Querendo ou não, é o que nós vamos deixar para as futuras gerações, né? É o que ecoa no mundo hoje, né? O assunto que ecoa no mundo, sem dúvida. Porque, querendo ou não, vamos destacar aqui um tópico que é importante. Você vê que até eu fiquei um pouco mais sério, mas é porque realmente o assunto ele é sério, né? Quando você fala de sustentabilidade, você está falando sobre o quanto, né, a gente consegue diminuir os impactos. E aí quando você fala sobre marca, sobre a Samsung pensa muito no meio ambiente. Com certeza, cara. E ela literalmente tem ações para não só diminuir a questão do lixo, né, dos resíduos e tudo mais, mas pensando em como a gente pode ajudar, em como a gente pode contribuir para um futuro melhor. Todo detalhe importa. Eu acho que uma das iniciativas mais interessantes da Samsung foi a redução do plástico nas embalagens, né? Bom ponto. Você começa a dizer, até mesmo a própria embalagem de papelão, que não é tão nocivo, ela diminuiu 56%. 56%, eu acho que é o comparativo. Vale a pena destacar que foi a caixa do S22 em relação à caixa do S20. Esse é o comparativo, exatamente. É um comparativo ponto da S22 com o S20. Ou seja, você percebe que há realmente, não é só o discurso, né? Houve, na prática, Mas a gente consegue ver isso. Vamos colocar isso dentro de uma coisa que é tangível. Vamos pensar. Você fala 56%, as pessoas falam, putz, é uma porcentagem legal, mas é metade. Cara, é mais da metade do que a caixa do S20 era, é a caixa do S22. Quem viu que era e que vê agora percebe claramente a diferença, de verdade. Porque olha só, você pensar nessa questão da metade, é 50% um menor impacto ao ambiente. E não é só isso, né? Não é só a questão da redução, também o material que é ali utilizado. Sim, com certeza. O Reinaldo falou aqui sobre a diminuição dos plásticos e, cara, plástico é uma das coisas mais nocivas hoje, por exemplo, para a vida marinha. Sem dúvida. É um dos grandes problemas hoje dos nossos oceanos. Então, a diminuição dos plásticos e esse uso consciente, né, do que você vai colocar dentro da caixa do seu produto facilita muito a vida. Mas a gente está falando de S22, eu vou até aproveitar aqui para falar de um tópico interessante. A tampa da S Pen, por exemplo, do Galaxy S22 Ultra, ela é feita com material de rede de pesca. Né? Eu achei impressionante. Seria descartado, seria nocivo para o meio ambiente. Quantos anos demora? Exato. Né? E na vida marinha ainda, né? Que é um... Reaproveita, você Perfeito, reaproveita. Cara. Você falou da ponta, né, da S Pen, não da ponta da S Pen, mas da tampinha da S Pen e os botões dos smartphones também. O Tab S8, o S22, todos eles têm componentes. Ou seja, o smartphone que está na sua mão aí, você percebe que nele existem componentes de materiais reaproveitáveis que em outros momentos estariam perdidos no ambiente, prejudicando aí. Com certeza, porque não tem o que fazer, né? No caso, no meio ambiente, não tem o que fazer, ele vai degradando e demora anos. Isso, quando você olha também até a questão do volume, né, da quantidade que você tem. Você tem que pensar, você tem que ter uso literalmente consciente das coisas. E a Samsung prestou muita atenção nisso e tem feito um papel fundamental. Mas, quando você fala, por exemplo, da diminuição dos outros negócios, são ações que elas podem até ser específicas na cabeça das pessoas, mas todos os nossos produtos, por exemplo, possuem embalagem 100% reciclável. 100% reciclável, então você vê o volume de embalagens que são colocadas no mercado todos os dias. São materiais recicláveis e, obviamente, esses materiais serão reciclados novamente, ou seja, você está fazendo algo prático para o meio ambiente, concreto, né? É uma discussão, existe hoje no mundo inteiro uma grande discussão nesse sentido. Os governos são cobrados com posicionamentos fortíssimos nesse sentido, o poder público é cobrado com posicionamento forte nesse sentido. Nós nos preocupamos, às vezes, de ter um lixo diferente, reciclável na nossa casa. Zero. Né? A gente separa os resíduos e tal. E as grandes empresas também agora, como a Samsung, mostrando um caminho para que isso realmente se torne algo natural, para que a gente não precisa mais ter discussões nesse sentido, né? O que me dá um orgulho é saber que a Samsung é pioneira em várias frontes, né? A gente está falando de tecnologia, a Samsung sempre foi pioneira, sempre foi uma das primeiras a trazer, quase como não sempre a primeira, sendo referência, sendo modelo a ser seguido. E hoje nós temos também isso quando o assunto é sustentabilidade, cuidar do seu planeta, é uma seriedade. Isso faz total sentido. Mas é uma coisa que é interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou contar um outro case. Quantas pilhas você já deve ter trocado do seu controle remoto? Às vezes você não sabe nem onde coloca, cara.
A pilha também é um negócio que, pelo amor de Deus, né? Às vezes o controle cai, você não sabe nem pra onde a pilha foi. Aí você vai trocar a pilha e você fala, o que eu faço com essa pilha aqui? Querendo ou não, é radioativo. É algo que nós temos presente em casa que não faz bem para o meio ambiente se descartado de maneira errada. De maneira errada. Conta aí, se você fazer um exercício rápido, o número de equipamentos que você tem na sua casa que usam pilha. Muita coisa. Quem tem criança, sei lá, então, chutando... cada brinquedo 3 pilhas no mínimo e ainda vai relógio. Sei lá, umas 50 pilhas deve ter em casa. Contando com os produtos. É muita coisa. E era isso que eu queria chegar, nesse ponto. A Samsung, ela desenvolveu um controle remoto para as novas TVs, né, para as nossas novas Smart TVs, que ele não utiliza pilha. Ele é recarregável via energia solar. Então, é uma preocupação, cara. Sem dúvida. Que, eu repito, renovável, me né? dá orgulho. Sem dúvida. Porque é um uso contínuo, Sim. é renovável, é uma energia renovável que você pode literalmente utilizar. Você não estará, né, contribuindo, por exemplo, com relação à poluição e coisa do tipo. Isso é muito legal, sabe, cara. daqui a alguns anos, acredito eu que vai ser obrigatório. A própria consciência das pessoas, vai determinar onde elas vão colocar o dinheiro dela para comprar este ou aquele produto. Hoje até eu tenho a preocupação, por exemplo, do descarte correto do meu lixo. Sem dúvida. Seja ele, por exemplo, um papel, um plástico. Eu já fico procurando ali as lixeiras que são específicas, porque eu literalmente sinto que eu estou contribuindo. Isso é veio importante. de quê? Vou ser sincero, total e absoluto. Eu realmente não tinha tanta essa preocupação na minha cabeça, porque, cara, a nossa vida é muito corrida, é difícil às vezes a gente parar para pensar em alguns aspectos como esse. Mas aí quando eu vi, por exemplo, a Samsung já entrando dentro desse tópico, eu já meio que me senti na obrigação, porque eu vejo a minha empresa fazendo, ela me deu um exemplo muito legal, que é de pensar no meio ambiente e fazer diferente em relação a isso. E a gente tem até aplicativos como o Samsung Global Goals que você pode ajudar dentro de causas, né, em relação a essas. Você coloca o seu smartphone ali para carregar, e enquanto ele está carregando, você ganha ali, né, um valor específico que você vai reverte para a causa escolhida. Você vai literalmente doar esse valor. Outra coisa que é bem legal, você falou em relação a descarte, você consegue descartar produtos, celulares, smartphones, que você não utiliza mais nas lojas Samsung. Isso no caso de produtos de pequeno porte, tudo smartphones, mais. Né? Até próprias pilhas. Isso. Se for um produto de médio e grande porte, existe até a opção de retirada em casa. Tem que enviar e-mail lá no saque deles, mas eu achei muito interessante a iniciativa. Retira, verdade. Eu achei Tira na sua casa. O que eu posso dizer para vocês é a Samsung possui soluções, inclusive, quando o assunto é cuidado do meio ambiente, cuidado do nosso futuro. E hoje nós estamos aqui falando nesse videocast, mas daqui a 10, 20, 30 anos serão os nossos filhos, serão outras gerações passadas. E com toda certeza eles vão agradecer não só pelo empenho da nossa marca, mas pelo nosso empenho como um todo. Estão todos convidados, inclusive, a participar desse empenho em cuidar do nosso planeta e cuidar desse uso consciente das coisas, mas também do descarte e da reciclagem de tudo aquilo que for possível. A gente espera até que esse não seja uma questão a ser discutida mais, né? Exatamente. De verdade. É isso.